Não, não, você é bem-vinda, porque eu já não tenho memória, eu tenho vaga lembrança só. Agenda Cristã, capítulo 20, conclusões naturais. O paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda, conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Eu achei aqui que essa frase, né, de o paciente jamais desespera, que ela parece tão simples, né, mas muito difícil, porque a primeira coisa que a gente faz quando está diante de algum problema é se desesperar, né? Então, a paciência é uma virtude que é muito difícil, né, a gente manter. Então, eu acho que uma paciência para com a gente mesmo, né, que a gente deve ter. Começar tendo essa paciência com a gente, para depois a gente conseguir estender essa paciência para os nossos próximos, né? Eu acho que é uma coisa aparentemente simples, mas bem difícil, né? E aqui é onde diz que o cristão auxilia sempre, eu acho que ele quis dizer que se a gente seguisse os mandamentos de Jesus, né, a gente sempre teria uma palavra amiga de acolhimento para poder acolher alguém, nem se fosse com um ouvido, né, para ouvir carinhosamente. Eu acho que é isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Realmente, Renata, paciência é uma virtude, né? Eu, por exemplo, estou muito no início ainda. E uma vez, eu não sei se eu já contei para vocês, eu tinha uma sala à tarde, a Rita até estava, mas ela estava com o Radal. E eu não lembro com quem que eu estava. Aí tinha uma aluna que falava muito que precisava de paciência, que ela era sem paciência. Eu falava, eu também. Mas, sabe, a gente não deve rezar para Deus nos dar paciência. Porque se a gente rezar para isso, Deus vai colocar cada vez mais coisas para a gente exercitar a paciência. Então, é isso que você está fazendo. Ela falou, não, nunca mais vou rezar para ter paciência. Então, a gente ria muito, porque realmente paciência é uma coisa, uma virtude, assim, e ela nos equilibra, né? E ela não distorce a visão, né? Porque se a gente se desespera, às vezes a gente não consegue nem ter um raciocínio para achar soluções, né? Sim, com Então, certeza. então, a paciência realmente, ela nos dá muito equilíbrio. Eu ainda estou muito no início. Estou ainda exercitando muito a paciência. Então, Vivi, pode fazer a prece inicial. Tá. Vamos, então, nos concentrando nesse momento, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo pelos nossos professores que se prepararam e prepararam essa aula de hoje, para que nós possamos compreender melhor a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Vamos também agradecendo pela oportunidade de estarmos nesse grupo, nesse estudo, para que nós possamos, assim, estarmos no caminho dos propósitos que Jesus e nosso Pai têm para cada um de nós. Que nós possamos aprender, compreender e colocar em prática os ensinamentos de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus.
Que assim seja. Que assim seja. Bom, boa noite. Se ficou alguém que a gente não deu boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todo mundo está enxergando, pessoal? Estamos. Sim. Sim. E o Evangelho? O Evangelho, Glaucia. Hoje eu estou paciente. Gente, sabe o que é isso? É reunião, cada reunião é de uma sequência. Aí eu sempre me perco, sempre. Então, Plínio, você quer expor? Quero. Pronto. Pronto? Pronto, deixa então eu parar aqui a minha. Pode ir. Agora, estão vendo? Não. Não. Peraí. Agora? Agora vai. Eu preciso saber qual tela que está do lado de cá. Tá? Então, boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos falar hoje sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 5 a 8, que é a parte do perdão, né? Reconciliar-se com o adversário e o sacrifício mais agradável a Deus. Reconciliar-se com os adversários. No item 5, está escrito: conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Isso está no Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Só para falar ceitil, eu pesquisei aqui uma moeda portuguesa, né, dos anos de 1385 a 1433, que é uma quantia insignificante. Então, o que Jesus fala nessas frases, essas duas frases, né? Que nós temos a necessidade do perdão, né, para a pessoa que ofende e também para o ofendido. Pois o ofensor pode ser nesse momento, tá? E antes ele pode ter sido ofendido em outras vidas. E qual que é a importância da gente se reconciliar com nossos adversários, né? O que acontece, né? A nossa vida, a gente está cheio de pessoas, né, diferentes, com opiniões diferentes, cada um se comporta de uma maneira, né? Ninguém passa por essa jornada na Terra sem o assédio da ignorância e das imperfeições humanas. Por isso que muitas vezes a gente tem conflito, né? Conflito na família, conflito com amigos, no colega de trabalho, né? E a gente, ao longo disso, se você não começar a perdoar, não aceitar, não ter paciência, você vai criando vários adversários. Então, a gente, na verdade, o que a gente, a princípio, tem que fazer, né? A gente tem que direcionar os nossos pensamentos para o bem. Aí Jesus, ele nos ensina, né? Ele nos ensina... Oi? Não, que isso são as expiações que são necessárias para a nossa caminhada, né? Os conflitos, a adversidade, né? Por isso, a gente, na verdade, tem que interpretar nossos adversários, que são, na verdade, irmãos de caminhada, né? Cada um evoluindo a seu modo, a sua maneira, né? E as provas e expiações são necessárias para a nossa caminhada, para a nossa evolução. E com isso, a gente vai proporcionando, né, o treinamento no bem. Então, Jesus nos recomenda reconciliar com nossos adversários o mais cedo possível.
para aproveitar as oportunidades, para a gente se desculpar, fazer as pazes com os outros, porque a gente sabe que morrendo, a questão, as diferenças vão continuar, não vai cessar. Então, portanto, reconciliar com o nosso adversário, quais são os ensinamentos de Jesus, né? A gente precisa reconhecer o nosso adversário, precisa dar-lhe o direito à opinião, a necessidade de harmonizar nossas amizades, nossos contatos, né? Reconhecer as qualidades do nosso adversário e as nossas, e, na verdade, por último, né, desejar sempre o bem, né? Que desejando o bem, tudo vai ficar mais fácil. E a gente também tem que lembrar, né, que quando alguém nos ofende, a gente não precisa ter aquela reação precipitada, né? Porque quando alguém nos ofende, cada um reage de um jeito, né? Então, a gente tem que lembrar-se que tem que ter uma palavra de calma, né, diante de uma ofensa, tá? E procurar sempre proceder com bondade, paciência e serenidade. O que, às vezes, não é tão fácil assim, né? Quando você tem uma ofensa, pensar em bondade, em paciência, serenidade, é uma coisa que, a princípio, não é tão simples assim, né? No item 6, Jesus vem falar... No 7, sacrifício. Não, aqui, no item 6. Na prática do bem, né? Do perdão. Deixa eu só me acertar aqui. Então, o que Kardec fala aqui, né? Que a prática do perdão, há na prática do perdão e na prática do bem um efeito moral e um efeito material, né? O efeito moral seria a questão dos nossos sentimentos. E a questão material, a princípio, é assim, né? A morte, ela não nos livra dos nossos inimigos, né? Tanto que ele fala desse provérbio aqui, morto cão acaba a raiva. O que a gente sabe, né, que não acontece isso, né? Que quando a pessoa morre, as nossas diferenças, nossas raivas, nossos rancores, eles continuam. Eles serão na outra reencarnação, eles voltarão à tona, né? Então, o desencarne, então, não elimina nossos inimigos, né? O espiritismo ele leva consigo todas as suas qualificações, boas ou más, o espírito, né? E todos os seus sentimentos, todo o seu conhecimento, e sua maneira de ser, tá? Então, na verdade, quando a gente morre, né? Na verdade, a gente vai reencontrar os nossos inimigos, nossos amigos, né? Então, isso é que é importante. Por isso que é necessário a gente tentar, nessa vida, resolver os nossos problemas, nossas diferenças. Muitas vezes, na família, você tem filhos, irmãos, que tem aquela diferença. Você não aceita a pessoa, você não aceita as ideias, né? Então, é preciso tentar resolver isso nessa vida, porque quando morrer o cão, a raiva não vai acabar, ela vai continuar na outra vida, né? Então, Jesus, quando ele falou que devemos reconciliar sem demora com o nosso adversário, ele pretendia nos ensinar, né, a evitar as discórdias nessa vida, porque também elas continuam no plano espiritual, nas existências futuras, nesse mundo e nos próximos. Tá? Por isso, então, que quando a gente está aqui na Terra hoje, né, a gente precisa resolver nossas adversidades, nossas diferenças. Tá? Então, vamos passar agora o sacrifício mais agradável a Deus, né? Então, o que seria o sacrifício mais agradável para Deus? Jesus disse, né? Ele falou assim, né? Vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é dos próprios ressentimentos. Porque antigamente, né, as pessoas ofereciam sacrifício, animais, ovelhas, músicas, dízimo. Mas Jesus ensinou que o que mais agrada a Deus não são essas ofertas materiais. Né? Afinal, tudo que temos hoje de material é um empréstimo, na verdade não é nosso. Né? O que ele quer é que tenhamos um coração puro, sem sentimento de ódio, sem atitudes que prejudiquem o próximo.
Mas muito de nós acredita que o que mais agrada são a parte material, mas não é isso que importa, né? E o que Jesus nos ensina com tudo isso, né, é que a gente, na verdade, quando vai num encontro, num vizinho, né, a gente, na verdade, tem que chegar lá com amor, né? Você tem que ir lá, você tem que chegar lá e oferecer o melhor possível, tá? E isso que é o que ele fala sobre isso, né? Quando você vai ele fala, né? Deixai ali a sua oferta. Jesus ensina por essa palavra: deixai ali a sua oferta diante do altar e vai reconciliar primeiro com seu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então, isso que eu entendi, né? Que na verdade, assim, a gente tem que procurar fazer o melhor. Quando você tem uma diferença com alguém, você tem que procurar resolver isso o mais, né, o mais rápido possível, porque isso continua para as próximas vidas. E aqui eu tenho deixei também uma frase do Chico Xavier no final, que sacrificar-se é crescer. Quem cede para os outros adquire para si mesmo. Foi uma frase de Chico Xavier, né? Então, o melhor sacrifício que a gente tem é aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho, pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna que nos falava o Senhor em suas lições divinas. É isso, então. Que é do irmão X. Alguém gostaria de falar alguma coisa, pessoal? Sabe? Pode falar. Eu tenho um filme aqui que eu não sei se quiser passar, sobre aquele do irmão e da ponte. Sabe os dois irmãos e a ponte? Pode passar. Você consegue? Sim, peraí, deixa eu ver aqui. Como que eu vou fazer agora? Já apareceu no. Estão vendo? Não. Quando você pôs o chá, você fez os quadradinhos embaixo? Do filme? Não, quando você apertou share, primeira vez, share screen, aparece um monte de quadradinho e 2 quadradinhos em branco embaixo. Ah, tá, eu preciso fazer de novo. Então sai dessa tela e entra de novo. Tá, Põe stop share lá em cima. Peraí. Stop share aqui, tá. Tá bom. Agora põe share screen. Peraí, share embaixo. Screen. Tá. Aqui. Aí vai na sua tela, vai aparecer 2 quadradinhos à esquerda embaixo, onde você precisa clicar para compartilhar o som, tudo. Aqui? Não, volta não. Peraí. Põe aí, põe para ver se já funcionou. Talvez você já tenha apertado. Está aparecendo a história dos 2 irmãos e a ponte. É só você colocar play. Onde é que está o play agora? Clica aqui para ver se aparece. Onde? Lá, aí. Não, eu vou parar de novo. Ficou mudo, ficou preto. Está aparecendo? Não. Então, eu preciso... Ele saiu do share screen. Tá. Precisa voltar. Aqui. Acho que share aqui. Foi? Foi. Foi? Foi.
Muito bonito, né? É, não. Então, pessoal, o perdão é um grande ato de amor que você faz a si mesmo, né? Porque quando a gente sente raiva, ódio, a gente está construindo uma enorme grade, uma enorme prisão. E a gente vê isso muito no trabalho mediúnico, né? Pessoas que ficaram cristalizadas naquele sentimento por anos, às vezes décadas, e não consegue avançar, sempre renascendo em torno daquele que precisa de reajustar e não dando certo, porque construiu uma enorme prisão ao invés de uma ponte. Então, é um ato de amor que a gente faz por nós mesmos. Por isso que é um sacro ofício a Deus, né? Que assim a gente se aproxima mais dele. Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre o vídeo, sobre o Evangelho do Plínio? Não? Então, pessoal, agora eu acho que já dá para começar, né? Tá todo mundo vendo? Sim. Então, hoje nós vamos falar sobre o homem de bem, os caracteres da perfeição moral. Então, eu gostaria que vocês me falassem, ó, deixei até aqui, sem nada, para a gente poder... Eu vou começar de novo, para a gente fazer aqui na hora. O que para vocês acham que é uma característica de uma pessoa que é do bem, né? Quando alguém que vocês conheçam, alguém que vocês falam, não, aquela pessoa, o que para vocês é importante que a pessoa tenha para vocês caracterizarem ela como uma pessoa assim mais evoluída, mais avançada, que conviva com vocês no dia a dia? Ter paciência. Paciência. Equilíbrio. Equilíbrio. Humildade. Humildade. Disposição. Disposição. Uma pessoa que não julga os outros, o outro. Não julga. Justiça. É justo. Justo. O que mais, pessoal? Empatia. Empatia. Resiliente. Resiliente. Isso, resiliência, empatia, é tudo englobado no amor e na caridade, né? Solidário. Daí entra também. Eu vou colocar uma coisa que para mim é muito importante. Honestidade. Honestidade. Verdadeiro. Ser verdadeiro, ser honesto com você. Tudo que a gente está enumerando aqui, gente, é em relação aos outros, em relação a nós mesmos, não é verdade? A gente não precisa ter empatia, a gente não precisa ser honesto com a gente não precisa também ter paciência com a gente. Porque se a gente não tiver dentro de nós, conosco, como é que a gente vai poder ter por alguém? Não é verdade? Sim. Alguém dá aquilo que não possui? Não. Então, às vezes a gente tem uma visão muito em relação aos outros e pouco em relação a nós mesmos. Às vezes nós nos julgamos demais. Quem é muito julgador com si mesmo tem a tendência de ser com o próximo. Não é verdade? Então, mesmo o perdão, se você se perdoa, você tem muito mais facilidade para perdoar o outro. E alguém, assim,
tem todas essas características que vocês conhecem? Não. Não. Fora Então, Jesus, né? nós temos algumas coisas que a gente já avançou mais, algumas a gente ainda tem muita dificuldade. Para o Paulo, pode ser que ele tenha mais dificuldade em uma coisa, eu tenho em outra, o Plínio tem em outra, a Viviane tem em outras. E por que é tão importante? Vocês lembram quando a gente falou do isolamento, do ermitão? Por que é tão importante viver em sociedade? Por causa dessa diversidade. Se a gente for olhar o outro como coisas que eu ainda não tenho, mas que o outro tem, que eu tenho e o outro não tem desenvolvidos, a gente vai gerar cada dia mais uma unidade, não é verdade? Agora, tem uma pessoa que ela reúne tudo isso que a gente falou e muitas outras coisas. Foi o ser mais evoluído que já viveu materialmente na Terra. E a gente sabe que foi Jesus. Quando a gente fala que o Evangelho de Jesus é um manual de conduta, ele não é apenas uma frase teórica. Tudo está lá. Cada coisa que você tiver dúvida, veja como Jesus se comportou. Muitas vezes a gente tem dúvida do que fazer. A gente não sabe se está fazendo certo, se está errado. Então, recolha o Evangelho. É importante estudar a parte histórica de Jesus? É muito importante para o nosso entendimento. Mas o mais importante é trazer ele para perto de nós, como se ele estivesse falando conosco. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo do Alírio, que eu coloquei, e do Haroldo. Do Haroldo nós assistimos. E o do Alírio, não. Eu assisti o do Alírio também. Então, Eu assisti o do Haroldo hoje. Então, você vê que se vocês tiverem oportunidade mais para frente, são duas visões, né? E as duas se completam muito. Porque uma coloca também Jesus muito perto da gente. Embora a parábola seja do bom samaritano e vai explicar tudo o porquê que Jesus usou o samaritano como exemplo, mas ele traz verdades que são próximas a nós, né? Fala do preconceito, como a gente ainda divide as pessoas, fala de uma série de questões e traz para a gente. Por exemplo, a história do Zaqueu que subiu na árvore, que ele era pequenininho, cobrador de impostos. Lembra da história do Zaqueu? Aham. Quantas vezes a gente não... O que significa ele subir na árvore? Significa o trabalho que ele teve para ascender, para for notado por Jesus. O esforço, né? O esforço. Então, tem muito a ver com a gente, embora seja importante saber que o Zaqueu era um cobrador de impostos, o que significava ser isso. É importante usar Zaqueu também como um símbolo do nosso trabalho, né? De um esforço da lei do trabalho, que a gente viu, de subir a árvore, de tentar chegar, de convidar Jesus para entrar na casa dele, né? Que é a nossa casa interna, da mudança que ele teve. Quantas vezes a gente vê as pessoas mudarem, né? Porque se deu conta daquele vazio e queriam mudar de vida, mudar de forma de pensar. Isso é simbolizado pelo Zaqueu. Então, trazer o Evangelho de Jesus para a nossa realidade de hoje, para o nosso dia a dia, como se ele fosse íntimo nosso, né?
aí sim ele será realmente um manual de conduta, porque ele estará muito próximo de nós. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Existe a perfeição? Nós temos todas aquelas características que enumeramos. Nós somos perfeitos? Não. Não, né? Somos perfectíveis. Isso é, um dia chegaremos à perfeição relativa, mas ainda somos alunos em treinamento. Como todo aluno, cometemos erros, acertos, às vezes reprovamos em algumas matérias, né, Paulo? Mas a gente vai caminhando. Seremos perfeitos um dia? Relativamente sim, né? É. Até um ponto, acho, talvez. E que consiste essa perfeição? Essa perfeição, Jesus nos fala, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Quando a gente tiver esse discernimento de amar aqueles que não nos fazem bem, aqueles que nos odeiam, é que a gente superou o quê? Nosso ego, né? Dizem na história, é assim, ó, fofoca do mundo espírita, mais ou menos, que Joana de Ângeles, ela foi morta numa das encarnações dela, na época dos cristãos primitivos, né? E numa fogueira. E aí diz que a pessoa que chegou para executar, colocar fogo na fogueira, ele diz que falou a ela assim, isso que seu mestre te ensinou a morrer por ele, dizem que ela respondeu assim, não só morrer por ele, mas também amar você. Que naquela hora era o seu inimigo, né? Então, veja como é complexo isso, de você tirar tudo que o seu ego, essas máscaras, tudo, e amar aquele que não te aceita, que não te faz bem. Então, porque você não vai sentir mais melindre, você não vai se sentir nem ofendido, porque você entende que o outro ainda ele está em um processo de evolução pelo qual você também passou. Por que Jesus conhece tantas nossas dificuldades? Porque ele também foi um espírito que passou pelas dificuldades que nós passamos. O que vai diferenciar ou não as pessoas é o tempo que cada um vai levar, porque as suas escolhas vão indicar caminhos mais curtos ou caminhos mais longos. Mas para quem tem a eternidade, né, é a justiça divina. Todos chegaremos lá, cada um a seu tempo. Mostra ele que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, é um resumo do que a gente já viu, né? A lei maior, amor, justiça e caridade. E a caridade engloba tudo, porque a caridade é o amor em movimento, né? Então, a perfeição é isso, a gente ter esse amor, que ora estamos treinando ainda, com muitas dificuldades.
Qual é o maior obstáculo à perfeição moral, pessoal? Egoísmo. Egoísmo. Orgulho. O apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Dentre os vícios, o que se pode considerar radical? O egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, ele coloca aqui na questão 903 que o egoísmo é um vício. É interessante, né, colocar o egoísmo como um vício. E todo o mal, ele fala assim, ó, todos os vícios, tudo que a gente faz que é equivocado, no fundo, tem uma raiz, que é o egoísmo. E a vaidade também, que é o fruto do egoísmo. Bom, agora nós vamos ver os caracteres da perfeição moral que a gente já viu. Então, segundo Jesus, é amar os vossos inimigos, fazer bem ao que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Quando a gente conseguir, nesse mesmo evangelho, fala que é muito fácil amar quem pensa igual a nós, né? Por exemplo, aqui no grupo, não é fácil a gente se dar bem? A gente não está com o mesmo objetivo? Nós não estamos estudando alguma coisa? Mas vocês não percebem que, às vezes, o mundo fora dessa nossa reunião, às vezes ele é muito chocante para a gente? Vocês já se pegaram a ouvir alguém falar algumas coisas que falaram, meu Deus, parece que eu sou um ET de outro planeta? Sim. Eu não me encaixo mais nessa conversa? Já falei isso tantas vezes, que eu sou um ET. Sim, porque a gente está estudando assim coisas que tocam tão profundamente a gente, e às vezes o mundo lá fora, nem todo mundo pensa como nós, né? Às vezes ainda a gente vê pessoas com racismo exacerbado, o que é importante ter e não ser. A gente também tem isso dentro de nós, mas nós estamos lutando contra, não é que somos superiores. Nós já identificamos e a gente tenta lutar, né, contra isso. Já acendeu aquela luzinha. Isso que a doutrina nos propõe. O que é ser um bom espírita? Não é lutar, não é ser o perfeito, certinho, o dono da verdade. Mas é a nossa capacidade de lutar contra as nossas imperfeições, né? E nem sempre é fácil de identificar as nossas imperfeições. Então, muitas vezes a gente ainda pega, assim, com um mundo muito chocante, né? E tem que ter esse entendimento. Que somos aprendizes, né? E que aí nós vamos exercer a nossa paciência, que hoje a gente está falando muito de paciência, vamos exercer nossa compreensão do diferente, fazer bem aos que nos odeiam, não sei, eu não sei, acho que ninguém odeia, né? Não consigo identificar na minha vida um ódio assim, mas se você vê ao longo da história, nós passamos tempos muito cruéis, que reverberam até hoje na espiritualidade, né? Como a Inquisição, como as cruzadas, um monte de outros fatores.
Exatamente. Guerras que ainda reverberam e vão reverberar ainda por um tempo. Tem gente tem espírito que ainda é apegado a isso. Aquele tempo, tudo. Hoje, a gente já tem caminhado. É difícil ter esse ódio. Muitas vezes tem, mas a gente já lida melhor com esses sentimentos. Não é negar, né? Como a Joana sempre nos ensina, e através dos que estudam ela, que não é você negar que você não sente isso. Porque aí é mascarar um sentimento. Não é para isso que a gente... É olhar com honestidade, falando, olha, eu estou sentindo isso. Por que será que eu estou sentindo isso? É acolher e entender o sentimento. Não é fingir que ele não existe. Porque ao fingir que você não tem, você vai jogando uma malinha, e um dia aquela malinha vai estourar. Né? Então, orar pelos que vos perseguem e caluniam. Quando você ora, o que é orar por alguém? É mandar em formas de vibrações, todo o seu carinho, todo o seu amor, porque você já consegue identificar que essas pessoas são aquelas que mais precisam, não é? Assim como quantas vezes nós precisamos da oração de outros que já haviam entendido isso? Tudo certo, pessoal? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Se somente amarmos o que nos amam, que recompensa teremos disso? Não fazem o mesmo os publicanos? Se somente saudarmos os nossos irmãos, que fazemos com isso mais do que outros, não fazem o mesmo os pagãos? Por que ele cita os irmãos? Porque eles até explicam na parábola, né, do vídeo, porque só se considerava irmão aqueles que partilhavam dos mesmos pensamentos, das mesmas religiões, da mesma forma de se colocar. Então, quem era diferente não era um irmão. Aí a gente viu como Jesus, ele reconstrói esse termo, né, do que é ser irmão. Não é um irmão da mesma religião. É um irmão como criatura. Todos somos criaturas de um único Pai. Então, todos somos irmãos. Não interessa a religião, a etnia, o time que a gente torce, as nossas questões políticas. Isso tudo é transitório. É apenas uma roupagem, né? E que a gente vai trocar diversas vezes. Mas a essência é uma só, né? É o ser. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Então, quais seriam essas qualidades? Bom, primeiro, aquele que não ostenta a sua virtude. Quem fala, nossa, eu sou muito caridosa, eu sou muito bonzinha. Pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeira, digna deste nome, não gosta de estardear-se. Adivinha-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Está no capítulo 17 do Evangelho. Pessoal,
que vocês acham dessas campanhas de doação, onde eles colocam a foto da pessoa recebendo, da pessoa doando? Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem um lado que as pessoas precisam ver que outras pessoas estão fazendo isso, para começar a sensibilizar para a questão da caridade, de olhar para o próximo. Mas eu acho que é muito arriscado a gente tirar proveito disso, as pessoas, né? A gente tirar proveito disso para... não para benefício próprio, né? Financeiro, mas por orgulho, né? Por ego, eu acho que é um risco também. Vocês imaginam Jesus vivendo agora, postando no Instagram o que ele fazia? Não. Vou fazer outra pergunta. Quando Jesus fala da caridade, o que ele fala? Que sua mão direita não saiba o que sua mão esquerda fez. Isso. Aí a Viviane tocou num assunto como ser inspirador. Essa vontade de fazer a caridade, ela é algo que é interna nossa ou é alimentada por algo externo, como fotos, por exemplo? Não sei. Alguém tem uma opinião, pessoal? Eu acho que não dá também para ficar só quieto, porque é a chance de você sensibilizar outras pessoas. E Sim. se a gente fala disso, a gente está competindo com as notícias ruins também, né? Que só fala das desgraceiras da vida. Laudinei, se você tivesse precisando de alguma coisa e alguém desse a você, você gostaria que saísse o seu rosto recebendo uma pessoa, de alguma pessoa? É igual o evangelho passado, né? A esmola não pode... É diferente, né? A caridade fraterna, né? Sou aquela humilhação para quem recebe. Então, assim, na minha opinião, pode não ser todas, mas a maioria é pela vaidade que se aparece nas doações. No grau de evolução que a humanidade se encontra aqui na Terra, né, é difícil a gente separar o sentimento verdadeiro de caridade do sentimento de caridade com vaidade, com ostentação, mais para parecer preocupado com o holofote, né? Então, assim, é a minha opinião hoje. O que a Vivi falou é bastante válido, né? De propagar, de fazer... Mas a gente pode fazer propaganda sobre doação com pessoas fictícias, né? A gente não precisa colocar o CPF, o RG da gente e falar que doou. A gente pode colocar um CPF falso aí. Não, e também acho que não precisa pôr as pessoas que estão recebendo, né? Isso, então, assim, na minha visão, é mais vaidade do que aquela caridade de coração mesmo nos dias de hoje. Que nem a gente vê os jogadores de futebol, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? Fundação não sei o quê, pô, põe um nome anônimo aí, né? E, por outro lado, tem aqueles famosos, né, que a gente fica sabendo depois que morre, que tem várias doações, né? Que nem esse... Aí a vericidade, eu não sei, é comentário. Esse rapaz que trabalhava na Globo, esse Paulo Gustavo aí, falam que ele tinha N instituições e obras de caridade e o pessoal só ficou sabendo depois que ele morreu. Então, assim,
Eu acho que é mais vaidade para aparecer do que, de fato, querer ajudar um irmão. Vocês viram alguma vez aquele filminho do cachorrinho? Do menino que foi fazendo e foi se tingindo de preto até chegar em casa e abraçar o cachorro? Já viram esse filminho? Não. Não. Ah, que pena, gente. Eu acho que vai ser difícil de eu achar, mas eu vou mandar no grupo para vocês. Às vezes a inspiração pode vir de um desenho, né? Às vezes você pode prestar contas, porque se você faz uma campanha, pede doação de alguma coisa, às vezes você tem que prestar conta, né, para as pessoas, para mostrar que pode ser feita de outra forma. Então, sempre a gente presta atenção no Evangelho. Jesus fazia em situações como essa. Então, trazer o Evangelho para o nosso dia a dia mesmo. Qualquer dúvida que a gente tenha, a gente vai lá, fala o que Jesus faria, o que ele deixou para a gente como ensinamento. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, ser caritativo, ser laborioso, coisa que a gente não falou, né? Naquela nossa listinha. Gostar do trabalho, né? Do trabalho não só material, mas é o que a gente está fazendo aqui. Trabalho de transformação interior, né? Ser sóbrio, quer dizer, equilibrado na minha visão, né? Ser modesto, são qualidades do homem virtuoso. O que é ser modesto, por exemplo? É saber dos nossos limites. Tudo isso aqui é autoconhecimento. A gente vai ver numa aula mais para frente ainda esse ano, o conhece a ti mesmo. Modesto é igual a humilde? Para mim tem características da humildade, porque o modesto sabe que ele, como Jesus fala, não precisa sentar no primeiro banco, né? Pode sentar lá atrás, não vai fazer diferença. Você sabe das suas dificuldades, você sabe o que você já conquistou, porque também não pode ser falso, modesto. Sabe aquele que fica querendo confete, biscoito, como se fala hoje? Então, saber verdadeiramente quais as suas dificuldades. Todo dia, é mostrado para a gente as nossas dificuldades e também as nossas conquistas. É só a gente ter esse olhar mais atento e não ser tão não cair tanto no automatismo da vida, né? De que as semanas vão passando e você não vai prestando atenção, né? A gente já tem condições de saber o tanto que a gente já evoluiu e quais são as nossas dificuldades. Às vezes, dificuldades que a gente não sabia que tinha. Surge algo que faz com que a gente perceba que tem uma dificuldade, né? Tudo isso são fases do autoconhecimento. Qual é a maior de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, você fala assim, hoje eu não vou cair nessa cilada. Não tem assim? Fala, hoje eu não vou fazer isso que eu venho fazendo, que não é legal. Mas você vai lá e cai de novo. Daí, no outro dia, você já fica mais forte e não cai. Então, a virtude é isso. É o que a gente luta para se melhorar.
A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Tudo bem até aí, pessoal? E os vícios? A gente já falou os maiores vícios, que é o orgulho e o egoísmo. Mas o que será que é o egoísmo? É o amor exagerado aos próprios interesses a despeito de outros. Sabe, a farinha é pouco, meu pilão primeiro? Olha como está enraizado isso, né? Exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Orgulho, presunção. Então, às vezes a gente cai nessas armadilhas, a gente está conversando de uma outra coisa, aquela pessoa que sempre precisa falar dela mesma, né? E o orgulho, sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. É claro, pessoal, que quando você vê um filho se formando, você sente orgulho. Não há nada de errado com isso, né? Você sente orgulho de ver um filho se formando, você A felicidade. Felicidade de alguém que está fazendo uma coisa, por exemplo, às vezes uma pessoa que você ama tem uma atitude muito bonita, você sente orgulho daquela pessoa, né? Não é nesse sentido, é em outro. Sentimentos egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. A gente deve ter amor próprio? É claro que deve. É extremamente importante, é o auto-amor. A aplicação das leis divinas começa com a gente mesmo. Mas esse amor, assim, próprio, é um amor distorcido, né? Que parece que o mundo gira em torno da minha satisfação pessoal. Então, deu para entender, pessoal? Com egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições. Então, é muito difícil você se desenvolver no amor. Nós temos que levar a luz do amor para esses sentimentos que todos temos dentro de nós. Em maior ou menor grau, ainda todos temos. Então, levar a luz a esses sentimentos. E o que seria essa luz? Essa luz seria esse entendimento que ainda estamos aprendendo, é esse acolhimento, entender por que a gente está sendo orgulhoso naquele momento, os milindres, né? E se colocar realmente como com desafios ainda, como todos têm. Dizem que espírito é muito melindroso, né? Existe até esse termo milindre entre os espíritas. Né, Osibéria? Acho que ela não está aí. Eu vi no comecinho, acho que ela não está mais. Saiu. É que ela vai ver também a aula do 4º ano. Dizem os espíritos superiores que de todos os vícios é o egoísmo, que daí deriva todo o mal. Eu acho que isso aqui eu reproduzi de novo. Isso. Aqui ele coloca também que a gente tem que atacar esse mal pela raiz, vendo a causa.
Isso é muito complexo, né? Que às vezes a pessoa que é muito orgulhosa e egoísta, ela, na verdade, tem pouco amor por si mesma. Rita, você está aí? Estou aqui, pode falar, Glau. Você não acha isso, Rita? Você que é psicóloga? Sim. Na verdade, né, até pegando um pouquinho do slides anterior, você vê como que o egoísta, ele é orgulhoso, e o orgulhoso é egoísta. Então, nessa frase de Kardec que você colocou aí, é muito isso. Eles andam muito de mãos dadas. É muito difícil ser uma coisa e não estar com outro sentimento atrelado, né, Gláucia? Então, a gente precisa se revisitar todo momento, porque a gente se pega nesse egoísmo, que é esse vício, e nesse orgulho, em situações, em ações que, de repente, a gente não percebe. E lendo, né, estudando tudo isso, como ainda a gente está avançando, mas ainda tem muito, muito que aprender. Então, tomar muito cuidado com essa questão, porque não dá para ser egoísta e não carregar orgulho junto, e vice-versa, né? É muito, muito isso mesmo. Ai, pessoal, não é fácil não, mas nós vamos andando. É para isso, não é para desanimar. Só um minutinho que eu vou abrir a porta aqui para o meu gato quer sair. Pode ser. É o Francisco. Note-se, entretanto, que fundando-se o egoísmo no interesse pessoal, só poderá ser extirpado do coração à medida que um homem se instrui a respeito das coisas espirituais, o que fará que dê menos valor aos bens materiais. Então, conforme a gente vai aprendendo que estamos aqui apenas de passagem, vestindo uma roupa que tem data para acabar, que às vezes são grandes ilusões, né? Que o importante é ser e não ter, é isso o nosso verdadeiro patrimônio, a gente vai ficando cada dia mais amoroso e menos egoísta. Tá frio aí, Vivi? Ah, eu tô congelada. Eu falei para ele, agora assim também já é demais, né? Eu tô congelada, não sei o que está acontecendo. E não é febre, parece que eu tô ficando com febre, não é? Eu tô congelando aqui. Então, de novo, o egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social também, não só pessoal. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Está em Leon Denis, Depois da Morte. Então, é uma frase muito forte, né? Achei interessante, assim, a gente... realmente, o maior obstáculo está na gente ficar muito preso à matéria, né? Aquilo que a gente conquista. Não que não seja importante, né, Gláucia? Claro que é. Mas você deixa, pelo seu egoísmo, que é o seu vício, pelo seu orgulho, acaba que fazendo a gente ter um obstáculo maior e se apegando muito mais às coisas materiais, né? E também, Rita, tem o egoísmo emocional, né? A gente está sempre muito movido pelos objetos de desejo e acaba atrapalhando muito na nossa evolução, né? Precisamos ter esse desapego por esses objetos de desejo, porque está atrelado e está cultivando o orgulho e o egoísmo, que está ligado diretamente às coisas materiais, né? Olha, às vezes a gente tem algumas facetas muito evidentes desse egoísmo, né? Às vezes a gente sabe
que aquele ser partir vai ser melhor para ele, mas a gente quer do nosso lado. Então, tem essa parte material também. Com certeza. E não é pelo outro, é pela gente, né? É por isso que ele é egoísmo, né? Exatamente, porque se a gente olhar como tudo estamos de passagem, às vezes para o outro é melhor mesmo ir embora. Sim, sim. Mas Mas a por gente... nós, o nosso egoísmo impede isso. Exatamente. Olha como a gente também, às vezes, impede até o avanço de outras pessoas. Olha o vício, né? Vício, o vício é realmente muito forte. Viu? E deixa eu... Uma questão, né? Que o interessante é a gente conhecer a causa para combater a questão, digamos assim, né? E a gente pode vincular que a origem do egoísmo e do orgulho é a nossa ignorância? Só para... Então, a gente combate se instruindo, praticando, ou tem alguma outra visão sobre o assunto? Então, a causa, eu acho, Laudinei, uma das causas é realmente a nossa ignorância sobre até nós mesmos, né? Que quando o Livro dos Espíritos fala que o maior fator de crescimento espiritual é conhecer você mesmo, não deixa a gente ainda ser ignorante quanto a nós mesmos. Então, conforme a gente vai se conhecendo e conhecendo realmente que estamos de passagem, somos aprendizes e estamos, por exemplo, o Plínio e a Viviane, eles não são um casal, eles estão um casal. E é muito complicado para a gente entender isso, não é, Viviane? Né? Então, a gente começa a ver o outro também como espíritos mais livres. Eu estou falando nesse sentido porque eu ainda tenho muita dificuldade nessa questão de entender não a parte material, tudo bem, mas a parte da materialidade das pessoas. Né? De você querer que estejam juntos. Não, cada um tem um caminho. Eles estão casados. Mas o Plínio tem o caminho dele e a Viviane tem o caminho dela. Então, no fundo, quando a gente se conscientizar, não apenas intelectualmente, que é muito mais fácil, mas dentro da gente, a gente vai ser mais livre e libertar também as pessoas, né? Que a gente tem esses apegos ainda muito grandes, e que é uma causa de sofrimento para a gente também enorme, né? Então, Laudinei, não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas deu uma ideia. Eu acho que o Laudinei está certo, porque, assim, para eu poder combater o egoísmo, eu tenho que estar entendendo que é isso, que é esse o meu desafio, né? Porque enquanto isso não vem para o racional, para a consciência, enquanto eu não consigo perceber isso, fica mais difícil, né? Eu também combater aquilo que eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, mas assim, mas a gente também tem que tomar cuidado que o conhecimento teórico dizem que o caminho mais difícil e mais longo é do cérebro ao coração. Porque nós recebemos em trabalhos mediúnicos, às vezes, muitos espíritas, que sabiam como nós isso que a gente está estudando. Mas fica só no intelectual. E Jesus, ele é uma prova de agir no mundo e agir dentro de si mesmo. Uhum. Que o conhecimento tem que ser uma mola propulsora para o nosso avanço. Não basta só
ter o conhecimento, ele tem que se transformar em ações. Na parábola do bom samaritano lá, o sacerdote que passou e não ajudou a pessoa ferida, ele era um bem sacerdote, né? Ele tinha conhecimento, né? E o doutor da lei lá, que faz o questionamento para Jesus, também é intelectualmente avançado, mas moralmente não, né? Então, mas quando eu falo Só o que... intelectual não garante, né? Mas quando eu falo quando eu penso assim, né, que a pessoa precisa ter o conhecimento, é esse conhecimento, é esse diagnóstico, né, entre aspas. Ela conseguir perceber que esse é o desafio e poder mudar a sua conduta, né? Então, Vivi, a gente sempre usa aquela imagem do pássaro com as duas asas, que é o avanço intelectual e o moral. O intelectual é mais fácil para a gente. Mas o intelectual é que vai nos proporcionar o avanço moral. Então, por enquanto, nós somos aquele pássaro com uma asa um pouquinho desequilibrada, cujo avanço intelectual é maior que o moral. Mas, por que a gente estuda tanto? Por que a doutrina fala amai-vos e instruí-vos? Porque através do nosso avanço intelectual é que nós vamos chegar ao avanço moral. Autoconhecimento. Eu citei a raiz, né, das questões, porque a gente cai naquela mesma conversa que a gente teve com relação à necessidade do mal, né? Porque aí eu fico pensando comigo mesmo, né? Se não existisse o egoísmo e o orgulho incrustado em orbes igual ao nosso, quais ferramentas a espiritualidade teria para evoluir esses espíritos que encarnam aqui? E aí já não seria mais um planeta de provas e expiações, né? Então, assim, a gente fica pensando qual a origem desses vícios, para entender também como conseguir deixá-los para trás um dia, né? Não sei se eu consegui passar o quê. Sim, mas aí Deus criou o homem simples e ignorante. A cada um deu a sua oportunidade de trajeto. Uns escolheram, porque quando a gente fala do mal, da importância da presença do mal, a gente fala, será que teve alguém que nasceu com essa tendência, foi criado? Então a gente sabe que não, né? Foram as nossas próprias escolhas que nos conduziram a isso. A esse estado, né? Mas, como eu tenho muito na cabeça a criança, né? Quando ela está aprendendo a andar, muitas vezes ela cai e a gente vai passando por essas fases de tentativa, a gente erra, tenta de novo, né? E assim vamos nos conhecendo e avançando. Bom, enquanto o egoísmo não desaparecer da Terra, não haverá um progresso moral. Então, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, às vezes, a gente fala muito no inimigo externo, aqui ele está falando no nosso verdadeiro inimigo, que é o interno. E não só o Espiritismo, né, pessoal? Eu acho que a todos aqueles que querem realmente avançar, né? E acredito que em várias outras religiões que tenham pessoas que queiram avançar. Até entre os ateus.
os que não têm religião. Que às vezes nos dá muito mais exemplos de um pensamento cristão, né? Todos nós trazemos gravado no íntimo do ser os rudimentos da lei moral, como a gente já viu. É neste mundo mesmo que ela recebe um começo de sanção. Qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. As más ações, pelo contrário, trazem muitas vezes amargores e desgostos em sua passagem. Então, essa satisfação de fazer o bem, lembra que às vezes um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Que às vezes um ato de amor representa um degrau muito grande para a pessoa. E os equívocos que ela possa ter feito deixam de ter tanto valor, né? Porque para fazer esse ato de amor, ela muitas vezes teve uma luta muito grande para ascender. Nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Jesus não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus partiu aos 33 anos. Se você, na idade amadurecida e depois do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expressão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. Vemos assim que a vida real nasce e evolui no espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamos-no, pois. André Luiz. No livro de Chico Xavier e Valdo Vieira, O Espírito da Verdade, no item 40. Bonito, né, pessoal? Uhum. Qual é, então, o conceito de homem de bem? Um homem verdadeiro de bem é o que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses pessoais à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece por saber que Deus lhe las deu, também las pode tirar. Se sob a sua dependência à ordem social colocou os outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para lhes levantar o moral e não para lhe esmagar com seu orgulho. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado.
não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeite, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Aqui é um comentário do Livro dos Espíritos feito por Kardec, na questão 918. E é isso aí, pessoal. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Complexo. A gente tem que ser coerente, porque fácil não é, né, Gláucia? Não. Eu acho que é um desafio muito grande falar que a gente perdoa assim facilmente, não é tão simples. A gente apanha muito e ainda tem muita dificuldade. Então, quando vem essas lições e joga essas coisas, assim, essas realidades para a gente, aí eu percebo ainda, nem gatinhando eu tô, acho que eu não saí do berço mesmo, né? Porque é muito... Aqui, enquanto a gente está ouvindo, a gente está com esse mesmo... centrado, né, nesse assunto, parece que a gente vai digerindo. Mas quando você está passando por uma situação, quando acontece alguma coisa, é muito difícil você praticar tudo isso. Então, é um desafio muito, muito grande, né? Não é fácil, mas a gente é novo, a gente vai aprender. Tudo é um processo também, né, Rita? Eu acho que importa dar o primeiro passo, né? Sabe, Gláucia, quando eu fiz o curso, há 20 anos atrás, né? Então, quando o Laudinei coloca muito essa situação, será que a gente precisa ter esses vícios para poder aprender e tal? Vem muito na minha mente a questão, por exemplo, de repente eu não estava pronta naquele momento até para receber todo aquele conhecimento e fazer o sentido que faz hoje para mim, né? Então, eu entendo muito quando ele coloca essas questões. Por que eu preciso, será que eu tenho que passar por esses vícios para poder evoluir, né? Por quê? Então, é realmente, e quando ele faz esses questionamentos, eu acho que para ele ainda faz mais sentido e vai caindo cada vez mais a ficha, porque ele parece que já está pronto para receber esses aprendizados, esses conhecimentos, né? Então, há 20 anos atrás, quando eu fazia o curso, era muito importante, mas o sentido para mim hoje é muito mais intenso, porque talvez o meu preparo para aprender também esteja melhor, que já é uma evolução, né, Gláucia? Olha, Rita, eu acho que tudo é a maturidade, né? Não maturidade de idade, não, porque somos espíritos eternos. Então, às vezes, a gente vê uma criança, um jovem muito mais avançado que a gente, né? E isso que Jesus nos traz, ver além da matéria, é o que ele fazia. Ele via a pessoa, não importando se era de tal crença ou não, de tal idade ou não, ele via mesmo o perispírito. Então, é o que ele nos ensina, tem um olhar além da matéria, né? E eu acho, particularmente, você vê, principalmente o Evangelho de Jesus, você lê algo, um mês depois você lê a mesma coisa, você tem uma compreensão diferente. Sim. É esse o amadurecimento que a gente está falando. Talvez, por exemplo, a gente tenha esses desafios, que são provas mesmo, às vezes provas, às vezes expiações, é que a gente às vezes não consegue diferenciar um do outro. Se é uma prova, uma expiação. Mas é aí que a gente se conhece, né? Por exemplo, eu não sei qual é a minha reação a um assalto, eu nunca fui assaltada.
eu com certeza não quero passar por pela essa experiência para poder conhecer. É apenas um exemplo. Uhum. Sim, Mas tem coisa que a gente só vai saber passando. depois que passar. Sim. E aí, o que acontece? Esse ano, que é o segundo ano do curso, eu acho ele por ser leis divinas, para mim, é o que faz mais sentido a todo o resto do curso. Porque quando vocês entrarem no mediúnico ano que vem, vocês vão entrar em aspectos mais técnicos, mais científicos, tudo. Mas as leis divinas vão estar impregnadas nele. Como estava no primeiro ano, como vai estar no quarto, como vai estar na tua vida, para sempre. E cada vez, por exemplo, que cada turma, para mim, eu já É um estou aprendizado diferente. Né? É totalmente diferente, até para mim. Sim, com certeza. A gente vivencia isso aqui nas aulas o tempo todo, né? E uma coisa eu vou te falar, quando eu era aluna do segundo ano, eu não aprendi nada. Você começa até a tentar falar, puxa, parece que eu não vi essa aula, né? Exatamente. Porque a gente vai passando por coisas, estudando outras coisas, e mesmo é o que eu sempre falei, a oportunidade de estar aqui falando para vocês é uma oportunidade que, para mim, é um grande tesouro, porque ao estudar para falar para vocês, eu aprendo muito, né? E talvez eu tenha ficado no segundo ano, porque eu tenho muito mais para aprender sobre as leis divinas, por isso que tem que estudar todo ano a mesma coisa. E ela cada vez se mostra de uma forma muito mais complexa, com viés diferente, por causa dos alunos, que são diferentes, trazem questões diferentes, coisas que eu não tinha pensado ainda. É muito rico, né? Muito rico. É isso aí, pessoal. Eu estou aqui pensando que é muito parecido com a parábola do semeador, né? Porque é mais ou menos isso, né? Nós, numa época a gente está que nem pedra, né? Cai semente e não nasce nada, bate e já morre, né? Aí depois vem, tem uma areinha, tem um negocinho, parece alguma coisa. E aí, eu acho que depois de muitas encarnações ainda, né? Então, aí as coisas começam a fazer sentido, né? Começa a florescer. Na verdade, eu acho que é a reforma íntima, né? Quando a gente realmente consegue usar esse conhecimento para mudar, né? As atitudes, né? E cada um de vocês é um terreno diferente, pessoal. Que recebe essas informações e processa de uma forma diferente. Né? Eu acho interessante as pauladas. Eu acho interessante as pauladas. Olha, até quinta que vem. É para amolecer a terra, Laudinei. Então, mas aí... Vai arando assim, sabe? Você começa a refletir, né? Nossa, se for ver mesmo, eu sou egoísta, orgulhoso, tudo. Ainda bem que é só você, viu, Laudinei? Ninguém mais. Mas a questão não é a dúvida de que é o quanto, quando a gente começa a parar para pensar, por um outro lado, né, no dia a dia, com as atitudes, que muitas vezes não é nem... claro que nunca é premeditado, né? Mas aí, que nem a Rita falou que está engatinhando, eu estaria muito feliz, porque eu acho que eu nem nasci ainda, porque não é possível. Como eu fui egoísta, como é complicado. Né? Já fui engatinhar. Então, porque, imagina, aí a gente começa a pensar o jeito que você dirige a palavra a alguém no trabalho, em casa, ou no que você sente perante alguma situação, e fala, credo, né? Que caminhada.
Ô, Laudinei, você está infringindo a lei maior. Amor, justiça e caridade para com você mesmo. Não, mas eu agradeço, sabe? Hoje a gente se situar ajuda bastante, né? A se perdoar, não se punir e tomar cuidado para não se acomodar também com esse recurso que a gente tem, né? Mas, assim, quanto a gente ainda tem e traz reflexões, né? Os próprios companheiros de turma mesmo, o jeito que se coloca, traz reflexões para a gente, né? E é bastante interessante, porque o terreno somos nós, cabe agora a gente cultivar essa sementinha. O negócio é ir para frente, né? Porque a caminhada é longa. Ah, sim, mas nós já demos o primeiro passo. Agora é só para frente. Mas, assim, também reconhecer nossos limites, né, pessoal? Como aprendiz, nós temos nossos limites. E se a gente não pode julgar o outro, não deve, a gente também não deve ficar se julgando. Nós temos nossos limites, que algumas matérias, por exemplo, não adianta ensinar uma matéria muito mais avançada numa turma de primeiro ano, do primeiro grau. Física quântica, por exemplo. Não tem a maturidade para entender. Vai chegar uma época que vai ter, mas agora não tem. Então, entender também que cada um tem um limite. É isso, alguém gostaria de falar? Maria Filomena, queria falar alguma coisa? Não, tá dormindo. A gente se encontra, né, nessas conversas. É porque você sempre fica tão quietinha, eu falei, hoje eu vou cutucar ela. Ah, mas hoje eu participei bastante, que você não identificou as palavras. Então, olha, tem dia que dá vontade de fazer, esse curso não é para mim, porque eu não consigo ver nada, avanço de mim mesmo. Mas é sim para todos nós. Você não está, pode ter certeza que ninguém aqui está no lugar errado. Sabe o que eu fico pensando? Não, verdade. Eu estou aqui pensando, né? A gente vem aqui, estuda, se conversa, reflete tudo, né? Mas só dormir e acordar quando a gente acorda atravessado outra vez, né? Quando menos percebe, já foi, ó, já olhou torto pro vizinho, já pensou mal de alguém, É isso que eu estava falando. já brigou com o marido porque ele pôs o celular para despertar muito cedo. Vai embora, né? É um negócio assim que para entrar no caminho é difícil. Para sair, a gente já sai na quinta, né, marcha? Assim, já sai acelerado. Poderia ser por osmose, né? Hã? Poderia ser por osmose, né? Poderia. Não. É isso, né, que a Glaucia fala. Só o conhecimento não muda. Só faz 2000 anos que a gente estuda o Evangelho de Jesus e a gente não entendeu nada ainda. Essa eu acho que assim, é um pouco da... Mas eu sei também que tudo bem. Agora, como somos espíritos eternos, a gente tem a vida inteira para aprender. Mas não é fácil, né? Assim, mas não pode ser desanimador, pessoal. Tem que ter um efeito contrário, de impulsionar a gente para frente. Aí, eu acho, assim, fazendo uma avaliação, eu percebo que quanto mais eu estudo, um pouquinho mais eu avanço. Assim, se eu perceber assim, o que foi minha vida antes de voltar a estudar e agora que a gente está estudando, eu participo de 2 outros grupos, eu acho que eu já tenho conseguido fazer alguns avanços, né? Mas essa dificuldade de a gente avançar, de a gente mudar, né? Essas formas de pensar, são coisas que são muito intrínsecas ainda, né? Como é difícil. E aí eu fico pensando, né, que a gente também... Essa dificuldade também tem que servir para a gente ser
condescendente com o outro também, né? É o que justifica a gente não precisar perdoar ninguém, né? Porque só compreender o outro, né? Porque se é difícil para a gente, como eu posso achar que vai ser fácil para o outro, né? Mas, ô Vivi, Então, o pessoal do plano espiritual fala que nós estamos na fase da adolescência. Qual é a característica da adolescência principal? Essa que é tudo para ontem. intempestiosidade, né? Não, e a gente não percebe Imediatismo, né? Imediatismo, é isso aí. Então, o que acontece? Nós estamos estudando aqui, a gente já quer sair daqui bombando na luz, né? Só que a relação tempo e espaço, a relação tempo e espaço para a gente é muito diferente, gente. O que é uma encarnação? Eles falam que não significa um segundo na nossa história como espírito imortal. Então, se você for pegar de um espírito como Jesus, que já alcançou a ser espírito puro, uma encarnação dele foi um segundo da trajetória dele. E a gente quer, nossa, avançar milhões já nessa encarnação. Que bom, né? Que bom que a gente quer isso. Mas a gente tem que perceber que a relação tempo e espaço que a gente tem é um pouquinho diferente. Então, por isso que a gente não pode ser imediatista, porque isso desanima a gente. Eu acho que a gente também tem que dar valor àquilo que a gente já conseguiu mudar, né? Eu também fico pensando nisso. Que bom que isso para mim já não faz parte. Porque também tem isso, né? Tem as coisas que a gente já conseguiu mudar, né, gente? Com certeza. Aí você está falando, né? Aí você está falando do copo meio cheio ou meio vazio, né? É aquela história. A gente tem que olhar também o que já encheu do copo. É isso. Fala, Laudilei. Não, estou mais ouvindo agora, está interessante. Então, pessoal, se ninguém quer falar mais nada, acho que a gente pode fazer as nossas vibrações. Me deu até calor agora. Os que estão quietos só estão aprendendo também, viu, gente? Ô, Tânia, você está quieta hoje, hein, Tânia? É que está caindo assim, que nem luva, tudo que foi dito, sabe? E essas reflexões são muito importantes, porque na vida, né, as experiências que a gente tem tido, nossa, hoje a aula foi assim, ó, pau na cabeça. Né? É isso daí, gente, está todo mundo aprendendo mesmo. Deixa eu só ver uma coisa, a Osibéria ainda está aí? Está. Osibéria, eu queria pedir para você uma alteração no programa que eu peço todo ano. Só que eu não estou conseguindo sair daqui da minha tela. Consegui. Tem aqui uma alteração do programa que eu peço todo ano para você. Aí você vai pensando e você me fala. Quer ver, ó? Ela deixa? Todo ano ela deixa? Todo ano ela deixa. Eu encho ela todo ano. Aqui, ó, Depende da turma, né? Depende da turma. Penas e Gostos Futuros? 1 e 2. Eu posso transformar em 1 e dar o capítulo número 1 do nosso lar? Tranquila e serena. Certo? Certo. Já decido, eu lembro disso aí bem. Hoje eu estava revendo, porque, embora a minha última aula do segundo ano foi em 2015, mas eu fiquei tanto nesse segundo ano que eu não aprendi nada ainda, né? Mas quem sabe agora eu aprendo um pouco mais com vocês. Então, pessoal, nós vamos falar sobre o capítulo número 1 do nosso lar e penas e gozos futuros. 1 e 2 nós vamos transformar em 1. Ótimo. Tá bom. Excelente. O capítulo 1 do nosso lar é um capítulo
extremamente enriquecedor para a gente estudar. Principalmente essa visão mais interna das leis. Então, se vocês tiverem oportunidade, pessoal, leiam com bastante atenção o capítulo 1, não vai ser a próxima aula, mas vão se preparando aí. E a gente pode assistir o filme também, né? Além da leitura, que é tão legal, tão bonito. Então, nesse caso, nós vamos comentar algumas palavras mesmo do André Luiz, porque, como é uma autobiografia, algumas palavras que ele usa são de enorme importância no entendimento, mas o filme vale muito a pena. Tá bom. Né? Uhum. Então, tá. Já posso começar com a vibração? Pode, esteja à vontade. Então, tá. Bom, gente, depois dessa aula maravilhosa, vamos fechar os olhos, vamos relaxar, vamos respirar profundamente e soltar o ar pela boca, fazendo um movimento para retirar de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos questionamentos, deixar fluir esse ar, limpando tudo isso. E vamos imaginar uma luz entrando pelo alto das nossas cabeças. Essa luz, ela entra pelo topo da cabeça de cada um e vai direto, vai chegar em nossos corações, que vão emitir a luz e vibrar amor. Essa vibração de amor associada com a luz, nós vamos, a partir de agora, fazer com que ela seja expandida e que ela saia dos nossos corações e envolva o planeta Terra. Todos nós juntos, vibrando esse amor e essa luz pelo nosso planeta, e também por todos os governantes dos vários países, para que todos pratiquem o bem. Depois, nós vamos concentrar toda essa luz, todo esse amor no Brasil, imaginando que todo o seu contorno fique iluminado e que nossos líderes recebam esta vibração de amor para cada vez mais administrarem, respeitando os seus semelhantes. Agora, nós vamos vibrar pensando no nosso estado e também no nosso município, envolvendo toda essa área com essa luz e essa vibração de amor e aproveitando nesse momento para vibrar por todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, por aquelas que estejam nos hospitais, nas creches, né, nos lares de idosos, vibrando esse amor e pedindo aos nossos amigos espirituais em plantão nesses locais que doem esse amor, né, associando ao nosso em vibração. E percorrendo nossos bairros, a nossa vizinhança, nós chegamos em nossos lares. E nesse momento, nós percebemos que não estamos sós. Hoje, nós fizemos muita referência a Jesus, e Jesus se faz presente nesse momento. E juntos, vamos adentrar os nossos lares, cômodo por cômodo, vibrando amor e iluminando este espaço.
Vamos vibrar agora por todas as pessoas que nos cercam, os nossos familiares, né? Os nossos amigos espirituais, e por que não dizer também dos nossos desafetos, tanto presentes quanto na espiritualidade. Vamos vibrar pelos nossos animais, pelas nossas plantas, né? E pensando que estamos na companhia de Jesus, que Ele nos abrace. E finalmente vamos vibrar por nós, respirando profundamente, vamos perceber essa luz que emana de nossos corações e pedir a Deus que nos acolha, que tenhamos nossas necessidades atendidas, que tenhamos fé na caminhada e consigamos evoluir na luz. E nesse momento, a gente agradece por essa oportunidade de aprender mais um pouco, de refletir sobre os nossos desafios e nos colocar como aprendizes para essa nova jornada. E dessa maneira, eu encaminho agora para a prece de encerramento. Gratidão. Vamos continuar mantendo nossos olhos fechados, nosso coração aberto, nossa mente elevada, e aproveitar para agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos espíritos que nos auxiliaram nessa noite, agradecer aos nossos professores que permitiram essa discussão, que nos elevou a um pouquinho mais, né, em direção ao nosso desenvolvimento, agradecendo e pedindo que possamos fazer uso desse conhecimento, né, do que nós vimos, do que nós estudamos, para modificar o nosso estado passivo, né, para um estado mais ativo, para que nós não ficamos, assim como foi dito, apenas nas palavras, apenas no estudo, mas que possamos trabalhar essas ideias, trabalhar esses conceitos na nossa vida de maneira ativa, que possamos ser, né? Que possamos agir, que possamos transformar nossas vidas, transformar nosso ambiente, transformar as pessoas que estão à nossa volta e, com isso, caminhar um pouquinho mais em direção à nossa evolução. Obrigado, obrigados aos espíritos dores, obrigado por permitir, por estar conosco nessa noite, obrigado por nos orientar e obrigado a esse grupo maravilhoso que me ajuda, principalmente, a tentar entender um pouquinho mais do nosso papel aqui. Obrigado, que assim seja, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Que assim seja. Pessoal, a Marilena não está aí? Vamos montar a nossa escala para a próxima semana? Quem pode ficar com a agenda cristã? Eu posso, Rita. Tânia. Ok, Tânia, obrigada. A prece inicial? A Kátia quer fazer, Kátia? Vamos fazer. Ok, Kátia. O Evangelho? A Kathleen está muito quieta. Kathleen, que aconteceu? Viviane, obrigada. Viviane ou Kathleen? Tanto faz, sim. Rita,
Põe uma numa Oi. semana e a outra na outra, pode ser? Isso, pode. Quem fica agora? Vivi, então? Vivi aqui e a Kathleen a gente marca para a próxima. E a vibração? Posso fazer. Renata. Renata. Vivi, você quer falar alguma coisa? Seu microfone estava fechado. É que esse evangelho, a primeira vez que eu fui no centro espírita, o senhor que estava falando exatamente essa lição do evangelho, essa parte. Você tem um apeguinho. Tem aí Tem. Você viu, Rita? O pessoal hoje foi o primeiro a falar, não, eu faço. O pessoal quer trabalhar, tem carnê para pagar, pessoal, vamos trabalhar. Só falta a prece final. Eu faço, pronto. Ai, tá bom, Plínio. Fecho. Ótimo. Ótimo, muito bom. Vou passar para a Marilena, tá, gente? Então é isso, Gláucia. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, viu? Muito Boa obrigado. noite a todos. Boa noite.